Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e apta para separar o espírito da alma. Né? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Hebreus 4:12. Esse processo de separar o espírito da alma, primeiro é interessante para que a gente venha a ter o entendimento e a certeza da existência dessa divisão da nossa alma e do nosso espírito. Quando Deus fez a você e a mim, em Adão, né, na nossa matriz, Ele nos fez trinos: espírito, alma e corpo. Lá em Gênesis 1, quando fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, essa palavra imagem no hebraico é tselem, e tselem fala de reflexos, uma reprodução perfeita de quem nós somos: espírito, alma e corpo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok? Porém, com a queda de Adão, nós somos desconectados da árvore da vida. E essa árvore da vida, nós éramos alimentados pela árvore da vida no nosso espírito. Então, com a transgressão de Adão, o nosso espírito ele adormeceu. Então, nós passamos a ser guiados pela alma e pela carne. Ok? Então, nós ficamos totalmente desconectados da nossa vida com Deus. Ok? Então, e mais rápido do que um relâmpago, Adão e Eva tentaram criar uma maneira de se relacionar. Você lembra que eles foram lá e costuraram uma roupa para eles lá? Uma fantasia de filho de Deus? Não é? E até hoje a religião, qualquer que seja, até hoje a religião tenta costurar um método humano de nos tornarmos filhos de Deus. Não é? Mas o que é nascido do Espírito, ouve o Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. Ok? Então, quantos de nós, quando nós passamos pela experiência do novo nascimento, como foi comigo, quantos de nós, ainda que nós tivéssemos nascido de novo genuinamente, mas depois nós percebemos que mesmo nascido de novo, o pecado ainda ficava em nós. A sequela, as consequências do pecado, dos pecados ficaram em nós. Do pecado nós fomos resgatados. Por quê? Porque nós morremos com Cristo na cruz. Novo nascimento é morrer com Ele na cruz. É isso que nós precisamos saber. O seu pecado e o meu pecado não foi perdoado. Ele foi enterrado, ele foi crucificado com Cristo. Lá na cruz. Então hoje, aqueles que são nascidos de novo em Cristo Jesus, não são mais pessoas perdoadas, são pessoas regeneradas. Nós fomos gerados novamente, voltando à nossa origem, espírito, alma e corpo. Porém, contudo, todavia, da nossa alma, nós vamos ter que fazer um tratamento, que é isso que nós chamamos de santificação. Quando eu nasço de novo, o meu espírito é salvo. A minha alma será santificada num processo contínuo. E minha carne terá que ser dominada. Na cruz, você lembra quando Jesus fala? Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. A sua cruz, tem a dele. A cruz dele salvou e regenerou o nosso espírito. Agora, a sua e a minha, cada um leva a sua, vai ser o processo da santificação. Para matarmos as obras da alma. Estou entendendo isso?
Da raiz do pecado nós fomos resgatados. Mas agora da consequência, a raiz do pecado foi cortada. Então, mas agora ficaram os frutos, né? Agora a gente vai ter que arrancar esses frutos. E qual é a ferramenta para a gente ficar arrancando frutos do pecado, ou que são os pecados em nossas vidas? Por intermédio da cruz. É aquela cruz que Jesus falou. Tem aquele morreu e aquela que ele mandou que eu e você carregasse. Entenderam que está falando de duas cruzes aqui? Isso é muito interessante. Então, esse processo, quando fala aqui em Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e apta para separar o espírito da alma. Essa palavra separar aqui, no original ela fala merismos. O que é o merismos? Como já expliquei de outras vezes, é a capacidade de Deus tirar para fora, separar o nosso espírito da nossa alma. Do nosso espírito já está salvo, trabalhar com a nossa alma e depois colocar dentro de nós novamente. É igual uma cirurgia de órgãos, né? Em que o médico vai, abre, tira aqui, né? Aqui de dentro todo, né? Todos os órgãos que estão aqui, cura o que tem que curar, faz a asepsia que tem que se fazer, as suturas que tem que ser feitas, faz tudo que precisa ser feito, ok? Aí depois o médico coloca para dentro novamente e costura novamente. Essa palavra é merismos. Por quê? A palavra, as escrituras, junto com a unção do Espírito Santo, vai ter a capacidade de mostrar você para você mesmo. Vai conseguir dividir separar as suas ações das suas intenções. Aí você vai perceber quanta coisa boa você está fazendo com uma intenção errada. Porque Deus não tá nem aí para as suas ações. Ele está de olho nas suas intenções. E tudo que não começa na nossa raiz regenerada é obra da carne. É aquilo que também fala aos hebreus de obra morta. Tem muita coisa que você e eu chamamos obra na nossa vida que Deus fala assim, não estou nessa não. Estão entendendo isso? Então, nós vamos estudar nessas próximas aulas aqui. O nome da matéria é merismos. Eu tive essa aula na década de 90 e foi muito interessante. Foi muito interessante esse processo. Que aí primeiro foi uma resposta para mim, porque eu não entendia, porque eu tinha nascido de novo genuinamente e ainda assim ainda continuava na prática de pecados. Eu falei, mas eu nasci de novo ou não? Eu cheguei a colocar minha salvação em xeque. Porque eu pensava que quando eu nascesse de novo, que eu não ia nem pensar mais em pecado. Que eu não ia mais pecar de jeito nenhum. Superman. Me entendeu? Mas o fato é que não foi assim. Parece até que piorou o negócio. Aí aquela culpa ficava em mim que eu me achava indigno. E eu questionava, não, eu não sou salvo. Eu não sou salvo. Para pensar as coisas que eu penso, eu não sou salvo. Para fazer as coisas que eu estava fazendo, eu não sou salvo. Até que eu comecei a frequentar uma aula chamada Merismos, do pastor e mestre Thomas Vermont Dawson II, dos Estados Unidos, da escola de treinamento ministerial da qual eu me formei com muito prazer e alegria, da minha paternidade mesmo. E eu fui aprendendo essas coisas, que com muito prazer, com muita alegria, nós vamos estar transferindo isso para vocês. E, no decorrer, assista várias vezes esse vídeo, tá? E os vídeos também subsequentes. Tá? Eu creio que eles vão ser extremamente elucidativos. Eu vou lembrar de muita coisa que eu preciso lembrar, e você vai saber de muita coisa que você precisa saber, e até lembrar de algumas coisas também que você já sabia, mas estava esquecida aí na tua memória aí. Ok? Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e é apta para discernir, separar o espírito da alma.